Bem-vindos ao FIBRA, Festival Instrumental Brasil. A gente está aqui fazendo uma mesa de discussões, de perguntas, de conversas, de troca de informações, que eu tenho certeza que vai interessar a todos vocês que estão nos assistindo aqui. E eu tenho duas convidadas muito especiais que vão contar histórias muito bacanas, que vão fazer uma troca aqui de informações que eu tenho certeza que será muito rica. Eu estou cheio de perguntas aqui para fazer e o tempo é curto, né? São duas convidadas e eu queria dizer que essa mesa é inspirada no nosso maravilhoso Hermínio Belo de Carvalho, esse patrono que... E essa mesa, ela propõe uma discussão sobre acervos formais, informais, pesquisadores, apaixonados por música, composição. A gente vai tratar de tantos assuntos aqui ligados à música que eu acho que vai ser muito rico. Eu vou chamar aqui, para compor essa mesa comigo, então, as duas convidadas. A primeira que eu quero apresentar para vocês é a Anastácia, essa brilhante compositora, uma das maiores autoras brasileiras. E, dentro da obra do nosso Dominguinhos, que é o homenageado do FIBRA, do nosso festival, ela tem uma representatividade enorme, porque ela é a parceira mais constante da obra de Dominguinhos. Então, bem-vinda, Anastácia. Você pode dar um oi para o pessoal aí hoje. Olá, minha gente. Prazer enorme estar aqui, começando o ano, mas já falando de um assunto tão interessante, tão apaixonante que é música. E estou aqui para responder o que você quiser. Que beleza, Anastácia. Obrigado por você ter aceitado estar aqui com a gente. E para compor a mesa contigo, a gente chamou uma pessoa que eu tenho um carinho pessoal assim, e emotivo, emocional, eu não tenho nem palavras para dizer, eu já até gaguejo, que é a Bia Paz Leme, que foi minha professora quando eu tinha 11 anos de idade, eu comecei a ter aula com ela. Depois, um belo dia, ela teve que me expulsar da aula, de tanto que eu queria sugar os conhecimentos dela, dessa grande mestra magnífica, Bia Paz Leme. A Bia Paz Leme, ela é coordenadora da área de música do Instituto Moreira Salles, que se dedica à conservação, digitalização e difusão de coleções de discos e à pesquisa de acervos e partituras somente de nomes como Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, Pixinguinha, imagina, digamos assim, a base da música popular brasileira. Então, a Bia tem um cargo que é um cargo de muita importância para todos nós, né? Além disso, a Bia é uma professora excelente de harmonia, de música, de filosofia de vida. Eu tive a oportunidade de ter essa grande pessoa como mestra na minha vida. Então, Bia, bem-vinda. Dá o seu recado. Primeiro, eu queria dizer, Marcelinho, que eu levei 8 anos para te mandar embora, né? Então, não foi tão rápido assim. Imagina, como se você fosse... Você sempre foi tão delicada, tão amável comigo, você jamais ia fazer uma indelicadeza dessa se não fosse necessário. Se não fosse necessário. Gente, olha, é um prazer imenso estar aqui. Eu acho que esse festival vem preencher uma lacuna importante, né? A música instrumental brasileira, né? Essa riqueza que nós temos. A gente tem uma riqueza de poetas indiscutível, né? O Brasil realmente em todos os gêneros, em todas as áreas, a gente tem canções belíssimas que tratam de assuntos importantes, desde o amor até a revolução, né? Tudo. Mas a música instrumental brasileira, a música pura brasileira, nesse sentido, né? Ela é muito rica, ela merece destaque. Eu até vou falar disso mais tarde um pouquinho, que é uma coisa que eu sempre chamo a atenção, como no início da discografia brasileira, né? A música instrumental existia mais música instrumental gravada do que música cantada, né? O público brasileiro consumia loucamente música instrumental, né? Então, isso precisa ser sempre lembrado e valorizado, e eu acho que esse festival é super bem-vindo. E fazer parte de uma mesa com a Anastácia, assim, realmente é um sonho.
Muito obrigada assim, por vocês me darem essa oportunidade. Ô, Bia, que coisa linda. Obrigado, obrigado Eu demais. agradeço. E fiquem à vontade, olha, eu vou fazer aqui uma série de perguntas que eu e o meu parceiro Alfredo Delpenho, que também é curador desse festival junto comigo, nós pensamos aqui juntos, mas vocês fiquem à vontade para interferir, sabe? Quando a gente estiver falando com uma ou com outra, vai ser muito rico, eu acho que isso vai ajudar no papo aqui, na discussão e na informalidade, que é o objetivo dessa mesa também, tá? Eu vou começar perguntando para a Bia. Eu queria saber, Bia, durante a sua gestão como coordenadora da área de música do Instituto Moreira Salles, né, eu sei que vocês passaram a preservar esses acervos que eu citei inicialmente, né, de importantes compositores brasileiros, como é o caso da Chiquinha, do Nazaré, do Pixinguinha. Vocês lançaram livros, né, que são relevantes para a memória da música popular brasileira. Então, eu queria saber qual é o seu papel nesse processo dessa coordenação dentro do Instituto. Bom, primeiro eu preciso fazer assim não é uma correção, mas assim acrescentar, esclarecer um ponto. Assim, eu entrei para o IMS em 2008, setembro de 2008, e o acervo já estava formado, né? Quando eu entrei, o Nazaré, a Chiquinha, o Pixinguinha já estavam lá, já havia duas coleções importantíssimas de 78 rotações, a do Tinhorão e a do Humberto, né? Totalizando cerca de 12 mil discos de 78 rotações. Então, uma das coisas que me fizeram aceitar o cargo, né, de coordenadora dos acervos de música foi a qualidade dos acervos. Foram esses nomes, né, porque isso é uma paixão anterior minha. Eu fiz minha graduação em música, em composição, né, mas o meu mestrado já foi em musicologia. A pesquisa, sempre, a pesquisa histórica, né, sempre foi uma paixão minha. Então, quando entrei para o IMS, eu entrei louca para mexer nesses acervos e louca para começar a produzir a partir deles. Então, eu acho que o meu papel, nesse sentido, foi esse, né, de começar a dar vida a esses acervos, meter a mão e publicar, inaugurar sites, enfim, a gente vai falando disso aos poucos, mas o meu papel principal, assim, eu tenho a minha natureza de colecionista, né, é disponibilizar largamente, para que as pessoas possam fazer, os pesquisadores, os músicos, etc., possam fazer esses projetos a partir dos materiais que a gente tem, né? Então, foi isso que eu combinei, né, na época com o meu chefe, que era o Flávio Pinheiro, que foi a pessoa que me convidou e que me confiou assim, essa missão super importante, que era isso. O que eu queria era realmente partir para uma disponibilização em larga escala. E a gente continua tentando, né? Porque a quantidade de coisa que tem lá é impressionante e eu tenho várias missões para cumprir antes de morrer, então eu não vou poder morrer tão cedo. E, Bia, diz para a gente qual você acha que é a importância de se preservar a obra desses compositores? Eu acho apenas total, né? Assim, eu acho que a importância é desses compositores e de todos, vamos combinar, né? Eu acho que a música popular brasileira, eu não gosto nem de chamar de música popular brasileira, porque eu acho que essa é a música brasileira, né? A nossa música ela não tem essa divisão é importada, né? Essa divisão entre popular e erudito é importada. A música brasileira não tem essa fronteira, e a música brasileira é essa de que a gente está falando aqui, né? E ela teve, o país colonizado, ele tem necessariamente a mão do colonizador, a mão de quem já estava ali antes e a mão de quem o colonizador trouxe, né, para aqui para dentro. Isso não tem escapatória. Então, a gente precisa entender essa matriz mista que nós temos, né, mas aí sim observar a partir desses materiais, né, vamos dizer, fontes primárias, né, que são essas partituras, essas gravações e tudo,
e observando como um cientista pesquisa um DNA no laboratório, entendeu? É isso, né? Você tem que olhar cientificamente para isso, como isso vai sendo formado e como isso vai sendo gerado, né? Uma gênese, na verdade. Então, eu acho que a importância é essa, quer dizer, a gente juntar isso com outros materiais que não estão no Instituto Moreira Salles, que o IMS não tem a capacidade de guardar tudo, né? E a gente precisa, sim, difundir a ideia de preservação, lutar por ela e trazer outras instituições para cuidarem disso com a gente, entendeu? Parcerias são fundamentais, né? Claro. Né? Muito legal. Anastácia, vou passar agora a palavra para você. Bom, a gente é inevitável quando a gente fala da sua obra de falar da parceria com Dominguinhos, é claro, né? Principalmente porque nesse festival, nesse primeiro Fibra que a gente está realizando, o homenageado é o Dominguinhos. Então, eu queria que você contasse, assim, muito à vontade, como que se deu a sua parceria com Dominguinhos. E a gente sabe que as suas músicas foram gravadas por nomes importantíssimos da MPB, né? Como o Gilberto Gil, como a Nana Caymmi, o Luiz Gonzaga, o Fagner, o Emílio Santiago. Nossa, são inúmeros, né? Elba Ramalho. E são gravadas por muitos artistas até hoje. Então, assim, como se deu a parceria com Dominguinhos e se existe uma fórmula de sucesso dessa dupla? Porque foi um sucesso. Foi muito bom, uma fase muito boa. Olha, eu comecei a fazer música, a primeira música que eu fiz, eu tinha 15 anos, né? Não sabia nem o que era isso. Veio a ideia de fazer, porque eu arrumei um namorado e depois ele me decepcionou, e eu fiz uma música decantando essa história e dizendo que já ia arrumar outro que queria, estava mais acessível e mais sério. Bom, enfim. Mas eu não tinha noção do que eu estava fazendo, e fiquei muito alegre em fazer, e como eu trabalhava na Rádio Jornal do Comércio, eu cantava naquela época, em 55, eu cantava na Rádio Jornal do Comércio do Recife, tinham muitas cantoras boas, né? E tinha uma cantora que chamava-se Déa Soares, que era fantástica, uma cantora romântica, aí eu mostrei essa música para ela, e ela achou ótima a música e chamou o maestro Cláudio. Eita, travou? E a Déia cantou e foi assim lindo. E eu ficava achando engraçado demais aquilo, não tinha a mínima noção do que era isso. Eu falei, nossa, isso aí fui eu que fiz. E daí por diante, eu comecei tudo que me vinha na ideia, eu tentava fazer uma musiquinha. Bom, vim para São Paulo com 20 anos, aí já fui descoberto por Venâncio, da dupla Venâncio Curumba, ele me levou na gravadora, eu fiz o teste, fui aprovada, vamos preparar o LP, aí eu tinha feito uma musiquinha falando de São João, mostrei para ele, eu posso gravar essa música? Ele falou, de quem é? Eu digo, é minha. Grave, é bonitinha, eu gravei. E assim eu fui me empolgando, até que um dia fiz um samba, e mostrei para a Noite Ilustrada, que era um cantor que na época estava fazendo grande sucesso. Aí o Noite falou, de quem é esse samba? Eu digo, é meu. Menina, eu vou gravar, é muito bom. E gravou. E assim eu fui, de uma maneira bem descontraída, perdi a vergonha e fui mostrando as músicas para qualquer cantor que eu conhecesse aqui em São Paulo. E com isso eu fui gravada na época por vários intérpretes, como Cláudia Barroso, a Ângela Maria, a meu Deus, os boleros, Valdir Soriano gravou umas 15 músicas minhas, na época em que ele vendia muito, eu tinha uma tendência muito grande a cantar, a fazer brega, na época, porque eu fui cantora há 6 anos da noite, lá no Recife, né? E na minha geração, na minha época, que eu tinha 15 anos para 20, o que se cantava era isso, né? Era as músicas que falavam de sofrimento amoroso e tal. Então, eu fui nessa verba e fiz muita música, fui muito bem gravada na época. Até eu conhecer o Dominguinhos, quando eu conheci o Dominguinhos, e coloquei numa viagem que eu fiz com ele, Luiz Gonzaga, ele estava tocando as músicas assim no apartamento dele, e do meu apartamento eu coloquei 2 letras em 2 melodias e fui mostrar para ele. E ele ouviu, ele disse,
quando ele encaixou, harmonizou direitinho, ele falou, deu certinho, né? Foi um baião e uma cançãozinha, que foi gravada pela Marinês, pela Gal Costa, né? Outras pessoas gravaram, eu gravei, ele gravou, enfim. Aí eu fui tomando gosto, né? E minha história com Dominguinhos musical foi muito interessante, porque Dominguinhos tocava maravilhosamente bem, né? E as melodias dele caíam na minha cabeça com um acerto tão grande que eu, com 10 minutinhos, eu fiz Só Quero um Xodó, né? Aí eu estava fritando peixe, a gente morava num apartamento pequenininho e o produtor havia pedido, que é para a gente, o Abdias, eu mando música para Marinês, para Trio Nordestino, papá. Aí a gente começou naquela alta produtividade. E Dominguinhos estava tocando um arrastapézinho, de repente aquilo bateu na minha cabeça, soltei, apaguei o fogo, fui lá e fiz essas duas quadrinhas de Eu Só Quero um Xodó. E falei para o Dominguinhos, que já estava tocando outra coisa lá embaixo, eu falei, volte nessa música, porque nessa melodia, porque eu fiz uma letrinha. E a Marinês gravou, né, em Arrastapé, depois o Gil gravou em seguida com aquele arranjo dele, maravilhoso, e essa música nos levou do sertão, que era uma produção feita para o Nordeste, né, para a época junina, e de repente essa música nos levou para o mundo todo, que foi gravado em vários idiomas. Mas eu tinha outra, o Dominguinhos era muito versátil, ele fazia música romântica, ele ficava divagando e o que pintasse, pintou, né? E eu ia catalogando aquilo, escutando aquelas fitas cassete, e vez por outra me deparava com canções como canções que eu não tinha, eu achava que eu não tinha capacidade de colocar uma letra, como Contrato de Separação, uma melodia muito trabalhada, muito, eu falei, meu Deus, isso eu nem vou pensar, porque eu não vou acertar nada aí. E, de repente, saía a letra. Então, eu acho que foi um aprendizado muito grande com o Dominguinhos, né? E nós compusemos 260 músicas de todos os gêneros, né? Baião, forró, arrastapé, canção, olha, tudo que ele, dentro da sabedoria dele, da qualidade dele de bom músico, eu me enquadrava, me encaixava, e quando eu via a letra estava feita, perfeita, e ele achava bom. Então, eu acho que foi um processo muito bom, criativo, minha e dele. E pelo que você contou aí da sua história anterior, eu acho que essa fórmula do sucesso já estava contigo, né? Porque você, com 15 anos, já estava fazendo música e já estava sendo gravada e aceita dentro das gravadoras, né? Então, Eu não sabia se era sucesso, eu sabia que eu fazia música e descaradamente eu chegava perto do que eu sempre fui muito à vontade, né? E como eu tinha uma convivência muito boa, porque eu trabalhava com Venâncio Curumba, e Venâncio Curumba tinha uma agência de agenciar artistas, então eu tinha contato com vários artistas que iam lá, e bastava chegar um que eu achava que tinha alguma coisa com alguma música que eu tinha feito, eu já dizia, olha, eu fiz uma musiquinha, quer ouvir? Quero. Aí a pessoa gostava e gravava, entendeu? Então, eu acho que... Aí eu fui me empolgando e até hoje eu não perdi o jeito ainda. Eu tenho uma facilidade de fazer letra, né? Só me dá um tema, eu desenvolvo dentro do meu conhecimento, né? E eu acho que isso me ajudou muito a compor. Posso perguntar uma coisa, Marcelinho? claro, Até o Dominguinhos, você então fazia música e letra. E depois é que Tudo você que é passou. melodia e letra. Eu Uhum. sempre fiz sozinha letra. E das minhas parcerias com o Dominguinho, 260, algumas são soladas só, né? Eu até Ah, sim. preciso rever e colocar letra, porque na época ele dizia, olha, essa música aqui é para você colocar, mas foi tanta coisa que eu tenho uma série de músicas que eu não coloquei letra, estou pensando seriamente em reaver e começar a trabalhar essas letras. Bom Mas, demais. não é? Para não ficar, já que tem meu nome lá, eu quero botar uma letra. Mas eu fazia isso como se eu tivesse processando, fazendo uma carta para mandar para alguém, sabe? Eu não precisava estar sofrendo por isso ou ver alguém sofrer. De repente vinha história na minha cabeça, de repente até o próprio teor musical, né, a melodia me passava alguma informação do
E quando eu estou compondo, eu acredito que sempre tem um anjo bom do meu lado dizendo, vai por aqui, vai por aqui. Porque eu não toco instrumento nenhum, né? Eu nunca tentei aprender, mas não deu certo. E eu tenho músicas que bons músicos, como Oswaldinho, fala, essa melodia é boa, Oswaldinho do acordeão, e outro pessoal, essa melodia é boa, você tem um segmento legal. Então, eu acho que é uma coisa que já nasceu comigo, e agora para fugir é complicado, né? Com a idade que eu tenho, eu continuo danadinha fazendo minhas coisas. Fuja Sensacional. não, não fuja de jeito nenhum. Nunca fuja, por favor. A música brasileira agradece. Ô, Anastácia, eu vou continuar contigo. Eu queria saber como que surgiu a ideia da sua biografia, né, que foi lançada, se não me engano, já tem mais de 10 anos, né? Foi em 2010 e vai ser relançada a segunda edição agora. Eu vou lançar a segunda edição, anexando mais 10 páginas, para poder, 2010 para cá, aconteceram muitas coisas boas na minha vida, graças a Deus, e aí eu quero registrar isso, né? Mas eu sempre tive, eu falava assim comigo, olha, eu já fiz, eu, como nordestino, cheguei em São Paulo, né, com 9 pessoas na família, mas graças a Deus eu fui recebida de braços abertos, por São Paulo já estava me esperando, como diz assim, o senhor, chegou mais uma nordestina, vamos tomar conta dela, porque sem dinheiro, com pouco dinheiro, sem só com a força da minha mente. Eu falava, eu vou vencer em São Paulo. E de repente chegamos no dia que eu cheguei, encontrei uma pessoa no bonde que me viu, desceu e veio me dar um cartão do Venâncio Curumba. No dia que eu cheguei de madrugada e fui procurar minha irmã, que eu não sabia onde era o endereço dela, e a pessoa disse, o que é que tu está fazendo aqui? Me deu um cartão, e esse cartão era do Venâncio Curumba, que já me levou, depois de uns 3 meses na gravadora, eu já fiz o teste, fui contratada, as coisas foram vindo ao meu encontro sem que eu tivesse nenhuma perspectiva, né? Aí, como eu acredito muito nessa coisa de, entre aspas, destino, né? Eu digo, olha, já estava tudo organizado, que é para eu ir por essa meta, né? Eu começar minha carreira musical aqui, dar continuidade, né? Já que eu comecei com 13 anos cantando, e assim eu fui levando. E eu falava assim para mim: olha, eu já plantei uma árvore em frente da minha casa, eu já tive filhos, netos, bisnetos, e fiz música. Agora eu preciso contar essa história toda, né? Aí me veio a ideia de contar. Ó. Aí uma amiga minha, que é uma historiadora pernambucana, Leda Dias, eu conversando isso com ela, ela entrou com um projeto na Secretaria de Cultura do governo de Pernambuco, e nós fomos agraciados, né, com essa verba, e eu lancei essa minha história, mas eu fiz questão de contar a minha vida toda como uma cidadã qualquer, né, que passa por várias intempéries e a cada dia adquirindo uma sabedoria, né, porque a vida é isso, a gente, conforme vai caminhando, a gente vai descobrindo coisas que até então não sabíamos, e contei uma história doida, assim, mas que é com todos os fatos acontecidos, escritos no livro, foram acontecidos e vividos por mim. E agora eu vou contar mais alguns. Agora, bonzinho, né? Fui para Las Vegas, que era um sonho de consumo, que eu não pensava, concorri ao Grêmio Latino. Quer dizer, essas coisas do métier, da minha carreira, que eu jamais esperei que fosse acontecer, porque eu não tenho essas expectativas, né? Como diz o poema, deixa a vida me levar. E a vida vai me levando e eu vou ficando muito feliz vivenciando tudo isso. Que coisa linda de ouvir. Bia, eu queria saber mais de você. Que nós sabemos que você é professora de harmonia, que você é uma reconhecida arranjadora, que você é compositora, né? Você tem o seu trabalho, que é um trabalho de bastidor, mas você também tem trabalhos dentro da música, né? Trabalhos braçais, né? Nessa hora de se escrever um arranjo, né? De pegar uma música e transcrever para uma orquestra. A gente sabe que eu sei bem o trabalho que isso dá, né? E eu queria saber qual a importância para o seu trabalho desse aprofundamento na história e na memória da nossa música, mesmo antes da sua participação no IMS. E quais são os caminhos que a gente pode apontar
para estimular os músicos brasileiros nesse sentido, de se aprofundarem no conhecimento da história da música brasileira, sabe? Eu sempre penso uma coisa, Marcelo, que assim, o Brasil tem uma tradição musical muito forte e uma tradição de música escrita muito forte também, né? A gente tem uma tradição de bandas, um exemplo que eu costumo dar, assim, enfim, que já houve uma época em que Brasil afora você tinha gente que não sabia escrever o próprio nome, mas sabia ler música, né? E isso é uma tradição que se manteve, na verdade, né? Então, a gente, até o advento, né, da indústria fonográfica, que é na virada do século XIX para o XX, o que você tem de memória é partitura. E tem muita coisa escrita, não só editada, como escrita manuscrita, né? Os cadernos dos chorões, os cadernos dos músicos de banda, os arranjos para a banda que eram feitos, né? pelos mestres de banda, muitas vezes pessoas analfabetas também, mas que sabiam escrever música, sabiam arranjar, né? Distribuir vozes. Então, essa tradição ela não é aproveitada didaticamente. Você vê, por exemplo, os Estados Unidos têm ali na Berkeley uma escola toda baseada no jazz, né? Toda baseada não só em termos de composição, em termos de forma, de conteúdo, de harmonia, melodia, ritmo, etc., mas em termos de arranjo também, de escrita, né? Que é uma coisa que começa ali nas raízes do jazz, naquele jazz, o primeiro, né? o jazz roots, né? E começa ali e vai se desenvolvendo até chegar ao jazz contemporâneo. E isso, no Brasil, também não se parou de escrever desde então. Nós temos uma escola de arranjo, nós temos uma escola de composição, nós temos uma escola, larga escola, né? Você vê, por exemplo, para a gente juntar essas pontas, né, eu sempre dou o exemplo do livro que você editou pelo Instituto, né, que foi Tem Sanfona no Choro, que é um livro de choros do Luiz Gonzaga, um livro de partituras de choros do Luiz Gonzaga. Quer dizer, ele, antes de ser o rei do Baião, antes de soltar a voz, ele era um instrumentista que gravava com Dino, Meira e Canhoto, entendeu? Então, com regionais, né? Com aqueles caras que são produto dessa música que nasceu aqui já. Essa música cheia de contraponto, né? Essa música com uma forma vigorosa, uma forma, inclusive, sofisticada, né? E a gente precisa usar isso para fazer uma escola brasileira, entendeu? Para a gente, não é para a gente expulsar o estrangeiro, nem nada disso. Eu adoro, não tem problema nenhum, nada contra isso. Mas a gente valorizar o que é nosso, pelo amor de Deus, e criar alguma bibliografia, né, em bom português, sobre isso, para que as gerações futuras tenham acesso também, porque o que a gente faz sem registrar se perde, infelizmente, se perde, né? Então, a gente tem que valorizar tudo isso que foi feito no Brasil, enfim, nesses séculos de colonização, de escravidão, né? De botar a nossa história, escrever as palavras certas para as coisas, por mais tristes que elas sejam, né? Mas valorizar o que foi feito nesse período e o que é feito até hoje, né? O que a gente tem de música contemporânea brasileira que não deixa a dever a nada do que é feito no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. O jazz, que é conhecido em todo o mundo e valorizado em todo o mundo, nós temos uma música tão boa quanto, né? No mínimo, tão boa quanto, né? E não é um patriotismo rasgado, meu, não, é uma coisa, é uma visão técnica mesmo, juro para vocês. É um senso de pertencimento, né? Que talvez o brasileiro não tenha essa consciência, né? Porque a gente estava falando sobre isso numa das outras mesas, que é aquele guarda-chuva
que é assim o jazz, e o guarda-chuva, que é o choro, né? No jazz você tem lá os gêneros, os subgêneros. No choro tem milhares, né? Do machixe, a polca, né? Isso. E aí também pode entrar o baião, e pode entrar o shot, e pode entrar o preto. Tranquilamente. E o Brasil é essa riqueza, né? Exatamente. Onde que foi que a gente perdeu esse senso desse pertencimento, né? Dessa coisa tão rica que a gente tem? Exatamente. Talvez é porque seja muito um país realmente de dimensões gigantescas, de culturas diversas, né? O pessoal do Sul dialoga menos com o pessoal do Nordeste pela questão da distância física mesmo, né? Mas como que a gente pode atuar para fazer isso tudo dialogar e isso tudo ser percebido pelas pessoas? Sim. Falarem, caraca, eu sou brasileiro e acho isso foda de bom, assim, né? Isso assim, enfim, muito já foi dito, né, sobre a questão da difusão, né, como durante tanto tempo as rádios tocavam o que, enfim, era mais interessante comercialmente, e até hoje isso acontece, né? Você andar de carro com o rádio ligado, for passando pelas estações, assim, não estou nem falando das estações que estão fazendo música religiosa, nem nada disso, não. As rádios que fazem música comercial, a maioria delas só toca música estrangeira, entendeu? Então, isso até hoje, a gente está em 2022, né? Mas não tem muito jeito. Não tem muito jeito porque você não adianta, que não é uma coisa de você fazer uma defesa do mercado nacional. A gente já viu que obrigavam a passar filme nacional no cinema, não deu em nada, que obrigavam... Ou seja, deve existir uma solução para isso, mas tem que ser uma solução de consenso, né? Uma solução, inclusive, para se descobrir quanto a música brasileira é comercial, né? Se descobrir, não que eles sabem, mas a música brasileira, eu digo a música brasileira de verdade, né? No sentido de não ser aquela feita surfando numa onda comercial, né? Porque tem essa também. Aí você vai ter um monte de nomes, de repente, que lançam uma música, 2 músicas, 3 músicas, ganham uma grana com aquilo e somem depois. E nem são eles que ganham tanta grana, né? Quem ganha mais grana é quem está por trás deles, né? Que tem vários. Enfim, são coisas que a gente sabe do mercado, enfim. Então, não tem muito jeito, a não ser que isso seja uma decisão consensual, ou até mesmo um insight, né? Quem sabe uma ficha que cai de repente. Pô. E, assim, o poder que isso tem do ponto de vista de exportação. Porque isso é uma realidade. A música é um produto de exportação. A nossa música é um produto de exportação, inegavelmente, né? É uma coisa que nos identifica no mundo, né? Totalmente, Fala, totalmente. caraca, isso aí é uma coisa diferente, isso aí é brasileiro, né? Realmente, realmente. É uma riqueza infinita. Anastácia, falando em riqueza, falando em composição, a gente já falou aqui, né? Acho que a Bia perguntou para você para você falar do seu processo de composição, de música e letra, que você começou fazendo as duas coisas juntas, depois você passou a ser muito letrista das músicas do Dominguinhos, mas você seguiu no seu caminho também de fazer suas músicas sem estar na parceria com o Dominguinhos, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, numa das vezes que eu já te entrevistei, foi que você falou da temática das tuas canções, que você, mesmo nas músicas que eram mais tristes, ou que tinham uma coisa de um amor perdido, que você tentava jogar uma positividade. Você acha que isso inspira os compositores, especialmente as compositoras? Você acha que você é uma figura que inspira essa galera com essa positividade? Sei, né? Mas eu vejo por essa ótica, né? Eu nunca acho que nada está perdido. Eu acho que a vida é uma sucessão de tentativas, né?
E mesmo no amor, a gente nunca deve dar por perdido, a gente sempre se tira algum proveito disso. Eu aproveito justo isso, né? Para dizer, olha, não foi uma coisa muito feliz, mas eu aproveitei alguma coisa, algum conhecimento, né? Eu acho que a vida em si é isso. E quando eu vou fazer uma música, em nada, em nenhum momento eu gosto. Por exemplo, eu vou falar sobre o sertão. Eu sempre digo que o sertão tem jeito, sim. Eu posso falar das intempéries, dos momentos difíceis, mas eu sempre acho que há uma luz lá no fundo do túnel, não é? Eu sempre encerro com essa questão. E eu acho que eu sempre fui assim, sabe? Sempre fui para cima, eu sempre jogo as coisas para cima, eu não gosto de ser. Porque antigamente se fazia muitas fazia no Rio de Janeiro, os grandes compositores, os grandes cantores gravavam, e sempre eram coisas muito drásticas, né? A pessoa bebia muito e a pessoa, enfim, quase se matava. Eu achava que não, eu digo, não, eu não vou morrer por ninguém, eu vou sofrer sim, mas eu vou dar a volta por cima. E vou sair em frente. Então, em qualquer situação que eu esteja compondo, eu nunca põe um caos no final. Eu sempre renasço das cinzas, sabe? Eu acho que a vida tem que ser levada assim. E não sei se alguém se espelha nisso, continua sendo trágica, totalmente trágica, né? Eu não acho, não. Eu acho que a gente tem que sempre acreditar que existe sim uma saída para tudo. Muito lindo. Bia, dentro de uma suposta sistematização em relação aos materiais de estudo de música, né? Fico pensando assim, a obra de músicos como o Dominguinhos, por exemplo, que até hoje a gente não tem por exemplo, um songbook sobre o Dominguinhos, né? Com as inúmeras canções, se não me engano, ele fez aproximadamente 500 canções das gravadas, né? Então, eu fico pensando isso em relação a outros compositores que não escrevem ou que não leem, que tiveram aquele estudo informal de música, né? Como, por exemplo, o Ginga, como, por exemplo... Nossa, não preciso nem falar, são muitos, né? E o aprendizado musical brasileiro, muitas vezes, é norteado por uma tradição oral, por um aprendizado autodidata, muito menos academicista e muito mais sensorial e de observação e de bom ouvido, né? Como a Anastácia, por exemplo, que fazia música e nem sabia que fazia música, né? Então, como você acha que é possível a gente juntar tudo aí nesse balaio de Brasil, que é um Brasil gigante, mas sistematizar, ampliar o acesso, aprofundar esse aprendizado sobre música brasileira, tendo como base a obra desses mestres? Como você acha isso possível? Existe uma saída, uma solução? É claro que não é uma pessoa que vai fazer isso ou uma escola que vai fazer isso, né? Aliás, você está na escola portátil, né? Você é ligada também à Casa do Choro, que é um lugar voltado, né, para uma sistematização também em relação ao choro, né? Então, fala um pouco da tua visão sobre isso. Olha, eu sou uma professora que digo muito para os alunos assim, olha, vocês estão aqui porque sentiram falta de estudar. Se você estiver satisfeito com o que você faz, você não é obrigado a estudar. Né? Você está muito feliz lá com o violão que você toca, com as músicas que você compõe, com a sua voz, como está saindo. Você não precisa estudar. Inclusive porque você tem exemplos assim que você deu apenas um deles, né? Assim, o Ginga, de repente, né? Que é um cara que e faz músicas sofisticadíssimas, né? Enfim, se eu compusesse como o Ginga, juro para você, eu ia ficar em casa compondo, não ia estudar nada, não. Não é? E assim, por quê? Porque ele é um cara que, de alguma forma, a música ela necessita alguma sistematização. Porque a música tem
ela tem uma arquitetura, necessariamente. Tá? Necessariamente ela tem uma arquitetura. Mas tem gente que consegue dar conta dessa arquitetura só na cabeça. A partitura, ela tem dois papéis, né? Ela é um instrumento de comunicação, ou seja, o cara escreve a música para que um sujeito lá não sei aonde possa tocar, né? Como eu digo, antigamente, né? Lá no século XVI, quando Cabral chegou aqui, as músicas sacras vieram através de partitura. Os jesuítas vieram musicalizar, né? Índios e tudo com música escrita, né? Não tinha, ninguém trouxe uma fita cassete ou um disquinho debaixo do braço, né? Então, mas isso, assim, a partitura, então, é esse meio de comunicação, mas ela é o campo de trabalho do compositor, do arranjador. É onde ele se organiza. Então, por exemplo, uma pessoa que compõe canções como a Anastácia, se eu estiver errada, você me corrija, Anastácia, por favor. Mas, em algum momento, você escreve a letra, você separa as estrofes, né? Você sabe a primeira parte da sua música e sabe qual é a segunda. Então, a letra é um organizador. A letra é um organizador, ela funciona como partitura. Eu cantei num grupo vocal nos anos 70, né, quando eu comecei a me profissionalizar, que só eu lia música. Então não tinha partitura. Todo mundo escrevia a letra da música e botava umas coisinhas em cima, assim, uns sinaizinhos quando sobe, quando desce. Os arranjos eram feitos na hora, a gente decorava as letras, as melodias de cada voz, 4 vozes, né? Depois 6, virou um sexteto vocal, e tudo de cor. A letra funcionava como esse guia, né? Então, a sistematização é fundamental. Né? A letra tem rima, gente. A letra tem métrica. Né? E isso tem tudo a ver com a música. Então, o não conhecimento formal musical, ele se compensa nessa presença da letra, entendeu? Então, existem várias formas de fazer música, várias. A necessidade, então, de formalizar, de escrever, etc., é por uma questão de preservação e para criar essa possibilidade de análise, né? Porque a análise é um instrumento de conhecimento musical imenso. Então, se você põe no papel, né, e vai mostrar para as pessoas, para os seus alunos, por exemplo, como esse compositor constrói as melodias dele, olha que coisa, né? Olha aqui, um motivo aqui, como ele modifica e desenvolve esse motivo aqui depois. Ou seja, a análise é um caminho fundamental para compositores e arranjadores. Então, eu acho que esse material é que a gente precisa criar, não necessariamente para os próprios compositores. Né? O Luiz Gonzaga ganha, estava com a vida dele ganha quando você publicou o livro. Mas para que é importante isso? Para os músicos das outras gerações poderem analisar a obra do Luiz Gonzaga. Não só tocar, mas analisar também. O livro, né, que você está citando, ele trouxe à tona uma parte realmente da obra do Gonzaga que muita gente desconhecia. Desconhecia. Né? O fato dele ter começado nas rádios, tocando ao lado... Ele era, inclusive, proibido de cantar, né? Tinha essa história. Pois é, tem isso, tem essa história, né? Proibido de cantar, porque ele tinha uma voz muito forte, uma coisa... Então, ou seja, ele fazia música instrumental. Ele fazia música instrumental, exatamente. E é muito interessante porque a concepção depois do tipo de música que ele foi construindo, os parceiros diziam que ele sanfonizava as músicas, né? E é muito interessante porque o fato dele ter tocado, gravado muitos choros, gravou Nazaré, gravou choros difíceis, né? Ele era um virtuoso do instrumento. E isso se transforma depois nas introduções das músicas tão características, né? No shot ele era o arranjador das próprias músicas ele dele, era o arranjador, né? das próprias. Já vinha com introdução, com intermezzo instrumental, com tudo. Exatamente, ele tinha uma visão mesmo de o que ele queria fazer com a música do início ao fim, ele sabia ali, como um cara intuitivo, mas certeiro do que ele... É isso que você falou, né? A sistematização estava toda na cabeça. Exato.
né? Muito É legal. E você sensacional isso, né? é É sensacional. É uma coisa... É o exemplo do músico brasileiro, é esse, né? E você estava falando do seu grupo vocal, eu fiquei lembrando que uma vez eu conversei com o Severino Filho, do grupo Os Cariocas, né? Que foi um dos grupos vocais brasileiros em maior tempo de atividade da história, né? Que começou lá nos anos 40. Inclusive, foram eles que lançaram a primeira música do Gonzagão, né? A primeira música de sucesso. Não, acho que foi Quatro Asas e Coringa, não foi os Cariocas. 4 Ases, acho que 4 Ases. Mas eles são da mesma época, né? E ele me falou que quando os Cariocas começaram, ainda com o Ismael Neto, com o irmão dele, ele fazia dessa forma. Os arranjos eram todos de boca, ele tinha um ouvidaço, e ele passava as vozes e os caras cantavam, aprendiam na hora. Então, faziam aquelas coisas ultra sofisticadas, né? Uma herança do jazz, que depois vem dar na bossa nova, né? Eles ficaram muito conhecidos com as gravações de músicas do Jobim, Ela é Carioca, né? Tantas composições importantes da bossa nova, mas que começou lá com um cara tocando, fazendo tudo de ouvido, assim, na tradição oral, na coisa autodidata, que é essa característica, né, brasileira, e que ela é inegável, né? A gente não é europeu, a gente tem essa herança, mas a gente tem a herança das claves das tribos africanas, né? A gente tem a herança dos índios que aqui viviam, e a gente é um produto dessa mescla toda, né? O Brasil realmente não é um país para amadores, né? Sabe que eu acho que faz falta nas escolas? Eu acho que a música deveria começar nas escolas, sabe? Não é? Seria maravilhoso. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que em outros países essa matéria faz parte do ensinamento. Porque o ser humano, 24 horas, a gente lida com música, né? De qualquer maneira. E o conhecimento, eu acho que traria, de qualquer maneira, um esclarecimento muito grande a respeito da música em si, da composição, enfim, tudo. E haveria uma possibilidade muito grande de descobertas de grandes músicos, né, de grandes compositores, se viesse lá. Às vezes eu vejo crianças já cantando esses programas, uns já tocam algum instrumento, porque os pais induzem, não, você quer aprender música, vamos... E se isso fosse já uma coisa de praxe nas escolas, inclusive eu tenho um grupo aqui em São Paulo que criou entrarem no concurso, que eu não sei, que é a Carol, que sabe dessas coisas, para fazer um CD e ser lançado nas escolas com um livro, né? Com acho que 10 músicas minhas, ou 15, né? De minha autoria, umas em parcerias com Dominguinhos. E esse livro, eu achei a ideia ótima, né? Vai ser lançado nas escolas. Pena que é um número pequeno, mas deveria ser, no cômputo geral, fazer parte da escolaridade das pessoas. Essa meninada, porque o Brasil é um país muito musical, né? Aqui eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. A música já foi obrigatória nas escolas do Brasil, depois deixou de ser, e depois voltou a ser por um curto período. E é um absurdo, né? Na verdade, a gente tinha que ter duas coisas na escola, obrigatoriamente. Prática musical mesmo, né? Uma prática de conjunto, alguma coisa, cada um pega alguma coisa, o professor vai dirigindo isso, e história da música brasileira. Com certeza. A audição, apreciação musical, né? Então, conhecer um pouco da história dos compositores, dos intérpretes e tudo, e essa história da música brasileira que é interessantíssima. E tem alguns professores que fazem isso por iniciativa própria, né? Muitas vezes usando os sites do IMS, eles entram em contato comigo, entendeu? Mas isso são iniciativas pessoais. Num país desse tamanho, não dá conta. Isso é uma coisa que é uma ordem que tem que vir de cima, entendeu? É verdade. Porque senão que escola que vai deixar de ganhar mais para ter um professor de música? Vamos combinar, se não for obrigatório. É verdade. É verdade. E é isso, né? A Anastácia falou no início sobre esse assunto da educação musical nas escolas.
é só a gente ver, os países desenvolvidos, né, efetivamente, que a gente chama de países desenvolvidos, têm. Faz parte, né? E por que será que tem, né? Então, assim, realmente, o Brasil, para se desenvolver, para a gente desenvolver um sentido de escuta, né? Escutar o outro, né? Que é uma coisa que está faltando muito nas nossas discussões, principalmente no entorno político, né? A gente vê que os dois lados falam, ninguém se escuta, é uma coisa muito complexa, né? E eu vejo muito por aí também. E essa coisa da prática, né? A prática, que é você conviver numa micro-sociedade, né? Que tem as suas hierarquias ali, né? O maestro, um líder, cada um tocando responsável pelo seu, um faz a bateria, o outro baixo, faz a cozinha, o outro é mais solista, né? Cada um tem as suas... É uma aula de vida, né? É uma aula de vida, exatamente. Fazer música, independente se você fizer a 2, a 3 ou a 10 ou numa orquestra, é sempre uma lição você aprender a se comportar dentro de um grupo, a lidar com as diferenças, né? A música traz muito isso, esse elemento do falar, mas de parar e escutar, apreciar, entender. Fora o inegável de que faz muito bem para a alma, né? Com certeza. Massagem na alma, né? Ah, pelo amor de Deus. E o Brasil é um país muito musical, porque a gente vê em cada região, eu como sou nordestina, eu gosto de falar sempre que da Bahia para lá, até o Amazonas, a gente tem uma múltiplos gêneros musicais que até eu que sou do meio desconheço, né? Porque é muito rico. A gente tem lá para o Nordeste baião, chachado, xote, maracatu, é uma pleia de músicas, né? E que o Sudeste, de repente, desconhece, né? Então, essa meninada, se tivesse aula de canto, eles iam descobrir tudo isso cedo, né? Iam se Sem dúvida. inteirar da grandiosidade musical do Brasil. E outra coisa, Anastácia, iam poder escolher o que eles querem ouvir. Com certeza, com Entendeu? certeza. Porque aí tem isso também, porque se eles não sabem, eles são dirigíveis, né? O que tocam no rádio, eles acham que é legal, de repente é uma música que, com todo respeito, mas que não passa boas informações, não é? Mas é o que ouve, é o que eles captam e vão em frente, não é? E não é bom. Às vezes, esse poder de escolha, né? A pessoa não sabe nem o que procurar, né? Já está ali. Ah, não, é que nem você ligar uma televisão com aquela programação que está pronta ali para você, né? Você não tem. Imposta, né? Exatamente. Complicado. Gente, o papo está muito bom, a gente ainda tem mais um pouquinho de tempo. E eu queria perguntar mais uma coisinha para a Anastácia, parecido um pouco com a pergunta que eu fiz para a Bia. Qual é a importância? É porque você está de dentro, né? Você, como parceira do Dominguinhos, você está de dentro, mas imagina esses compositores brasileiros, né, que estão. Que podem ter a sua obra mais sistematizada, né? Que podem ter a sua obra preservada e passada adiante, né? Para que as pessoas possam consultar. O que você acha? Qual a importância de se preservar a memória de um compositor como o Dominguinhos, por exemplo? Olha, como eu acabei de falar, o Brasil é um país farto de talento. O povo brasileiro é muito talentoso, principalmente na música, né? Tem instrumentistas maravilhosos. O Nordeste tem muito. Eu me lembro que eu cantava numa orquestra com 14 anos, e eu era um que não sabia nada, né? Eu não sabia nem tom. Quando fui cantar a primeira vez, o maestro perguntou, e o tom? Eu pensei que era um cara com nome de tom, que ele queria saber o que tom, que tom. Fiquei aguando o tempo todo. Mas todos os 10 músicos da orquestra, que era uma orquestra de bairro, eles liam e escreviam. Era impressionante, era o sanfoneiro, o trompetista, o baixista, todo mundo era lendo partituras e eu cantava, porque o maestro me ensinava, não sabia nada ali. Então, eu até hoje isso me impressiona, né? Porque você vai em qualquer lugar do Nordeste, você vê umas crianças de uma vida simples, mas que tocam um instrumento e sabe
querem aprender, né? Não tem muito, mas eles buscam, enfim. E eu acho que todos esses artistas que a gente conheceu e que a cada dia surge, eu acho que o Brasil teria por obrigação de preservar essa memória, porque às vezes a gente vê músicos tão maravilhosos que de repente passa aquela fase do auge e a gente depois encontra com ele, a gente conhece, mas tem 500 mil pessoas que não sabe quem é, quem foi, nem o que fez, né? Então, essa coisa do Brasil não ter memória, eu acho que não é não ter memória, é não ser preservada. Ninguém tem interesse de preservar a memória cultural do povo, né? Eu não sei se isso implica em tempo, em dinheiro, em despesa, mas seria uma coisa muito boa se nós tivéssemos a possibilidade de catalogar esses mestres todos e ficar para a eternidade, né? Mostrando a qualidade musical do povo brasileiro. Maravilhoso. Bia, dentro do teu trabalho de compositora e arranjadora, agora pensando mais no fazendo música, né? Você, além de professora de harmonia, além de estar ligada à Casa do Choro, você é compositora, você é arranjadora, e você teve dentro do IMS e claro, na sua vida, outras experiências cantando. Você fez parte da banda do Chico Buarque, né? Durante muitos Espero anos. que eu faça ainda, inclusive. Faz parte ainda, né? Porque eu não sei se ele vai fazer mais shows, se não vai. Não, isso é sempre um mistério. Rezando Né? para que assim, continue. Mas você... Mas me sinto fazendo. Poxa, isso é maravilhoso. Mas o que eu queria relacionar com isso, com o seu fazer musical, é se, ao consultar, por exemplo, uma grade do Pixinguinha, uma grade da Chiquinha Gonzaga, ou uma grade de um Radamés Inátali, você acha que isso te trouxe elementos para você aplicar no teu trabalho? Aquilo Totalmente. foi... Totalmente. Sou totalmente influenciável. Não, imagina. A gente bebe, né, nessas fontes. Isso, assim, O Pixinguinha, então, que eu mergulhei muito, assim, porque a gente analisou todos aqueles arranjos para publicar e tal, a gente publicou 100 e tantos arranjos dele já. Impressionante. A Chiquinha também, bastante, assim, principalmente as coisas mais para peças, né? Para teatro de revista. É muito interessante a maneira como ela lida com isso também, que é outra proposta, né? A música para a cena, ela é diferente da música para o salão, né? Certo. E é muito interessante. Olha, para mim, assim, é uma escola... Eu acho que é um grande privilégio eu ter essas fontes à minha disposição, assim, para eu mesma estudar, né? E porque, sem dúvida nenhuma, sem dúvida, eu acho que eu sempre fui muito assim, né, de aprender com os outros. Sempre gostei, quando eu fiz faculdade, eu adorava analisar partitura, ficar ouvindo gravação com a partitura, anotando os momentos que eu gostava mais, para ver que esse cara fez aqui, né? Aquele negócio que você fica... E aí peguei esse acervo do IMS, é um manancial, assim, para mim. Manancial de inspiração, com certeza, né? Eu tive a oportunidade de manusear um pouco esses cadernos do Pixinguinha aí, essas grades. Realmente tem coisas assim muito preciosas. E tem um belo acervo à disposição no YouTube também Com as gravações dos shows de lançamento. Gravações né? de shows de lançamento. Nossa, tem um arranjo do Carinhoso, assim, que parece uma coisa sinfônica, né? E aí as pessoas se perguntam, gente, como é que o Pixinguinha teve tanta... Como é que ele foi do popular a um erudito, ou um semi-erudito, se eu posso assim dizer? Não sei. Um arranjo de influência, de inspiração erudita, né? Que é uma fantasia sobre o Carinhoso, na verdade. Né? Nossa, é uma coisa assim realmente inspiradora, né? E descobrir isso, né? Isso eu fico imaginando o tamanho da emoção de poder colocar isso de fato no mundo, né? Como você falou, colecionista
mas que você quer disponibilizar, você quer que as pessoas tenham acesso, né? Claro. A gente precisa oferecer esse conhecimento para o mundo, né? Claro. Para o mundo. Gente, chegamos ao fim. Ah, Que pena, o papo está tão bom. não, mas é verdade, a gente ficaria aqui o dia inteiro, né? Ficaria O o dia resto. inteiro. Ficaria aqui o dia inteiro. E, bom, eu tenho uns agradecimentos para fazer. Eu queria muito agradecer a Sarau Agência de Cultura, agradecer a toda a equipe, agradecer a maravilhosa Andréa Alves, que é quem gerencia tudo isso aqui, que é essa mulher porreta, mais uma, né, além dessas duas que eu diante aqui, né, da minha presença online, né, mas é o que deu para fazer. E então um beijo enorme para Andréa Alves, um agradecimento a ela, agradecimento à Sarau Agência de Cultura, dizer que o Fibra é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale. Então, nossos agradecimentos também ao Instituto por proporcionar essas 6 mesas de conversa, mostras de filmes, shows maravilhosos no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, assim, é um prazer e uma honra fazer parte disso como curador e ter essas maravilhosas 2 mulheres aqui que têm uma história belíssima dentro da música e que vieram aqui com toda essa leveza, falar sobre música, falar sobre as suas carreiras, falar sobre a importância, né, disso aqui, do que a gente está fazendo dentro da música hoje. Então, muito obrigado, Bia Paz Leme, muito obrigado, Anastácia. Quero deixar meu agradecimento aqui em nome de toda a equipe do Fibra, tá bom? Eu agradeço por você lembrar de me convidar, mas vou sair com um pouquinho de inveja da Bia, porque eu queria muito saber tocar algum instrumento, eu queria muito. Eu, quando comecei a cantar na Rádio Jornal do Comércio, no regional, o sanfoneiro antes era Zezinho, maestro Zezinho, depois passou a ser Hermeto Pascoal, que era sanfoneiro, que acompanhava os artistas. Mas tinha Romualdo Miranda e Nelson Miranda, que eram irmãos de Lupécio Miranda. E o seu Nelson Miranda, que tocava um violão, ele cansou de dizer que eu ficava mexendo, querendo tocar. Eu ensino para você. Eu levava 14, 15 anos, eu não estava querendo muito levar nada a sério, né? E hoje eu me arrependo perdidamente, porque eu podia ter aprendido hoje, quem sabe eu teria mais possibilidade de falar com mais certeza sobre música, que é uma coisa alucinante. Você está de parabéns, Bia. E, olha... Anastácia, não se queixe. Olha, não preciso. Você está completa. Você é uma artista completa. Pode ter certeza. Tá? Isso é uma... Você veio com essa luz e é uma coisa que... Você poderia até estudar um instrumento hoje em dia para você ficar tocando e brincando. Talvez isso seja uma diversão mesmo. Mas para você, como artista, eu acho que não falta nada. Estou falando seríssimo. Agora eu tenho que me virar aos 82 anos, quase tenho que me virar como posso. Menina, 82. Aproveitar o que eu já fiz, né, e o que eu continuo fazendo, graças a Deus. A minha voz, o tempo não mexeu ainda, né? Espero que não mexa tão cedo, porque eu tenho muitos projetos, mas eu acho que toda essa felicidade é justo a gente viver e conviver com a música, que eu acho que é uma terapia para o espírito, para o físico, enfim. Com a música eu posso estar sem R$1, mas eu sou feliz quando ouço uma música, quando faço uma música. Eu acho que é muito bom para todo mundo. Nós somos privilegiados, eu acho que nós somos mesmo. É um presente de Deus. É mesmo. Nós todos aqui. Marcelinho. Queridas, muito obrigado, tá? Um beijo para todos vocês. Obrigado a todos que acompanharam as mesas aqui. Essa é a mesa Hermínio Belo de Carvalho, com Bia Paz Leme e Anastácia. Obrigado a todo mundo. Um beijo e até a próxima.